A paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez eu venho até você trazer a palavra de Deus para o seu coração. A palavra de hoje se encontra no livro do apóstolo Tiago, no capítulo de número 1 e no versículo de número 25 em diante. A palavra do Senhor nos diz da seguinte maneira: Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Se alguém cuida ser religioso e não refreia sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã. A religião pura, imaculada diante de Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Louvado seja Deus. Neste texto, aonde o apóstolo está nos falando acerca da palavra de Deus, ele está dizendo que nós devemos ser tardio no falar e apto para ouvir. Que devemos prestar atenção no que diz a palavra do Senhor. Mas nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra. Nós temos que ser praticantes desta palavra. E ele está falando acerca de religiões, acerca de pessoas que se dispuseram a caminhar com Cristo e a obedecer a sua palavra. Neste texto ele está dizendo: entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido. Meus irmãos, o que mais temos nos dias de hoje são ouvintes esquecidos. Muitas vezes se prega a palavra de Deus, se reflete sobre alguns assuntos, como o pecado, como a santidade, como o céu, como a salvação. E assim que se termina a ministração da palavra, as pessoas já não se lembram mais aquilo que foi pregado. As pessoas já não se lembram mais, aleluia, daquilo que foi ensinado. Muitas vezes as pessoas ouvem a palavra sobre cura e nos dizem no final do culto para orarem, porque elas estarão indo procurar o médico. Muitas vezes, meus irmãos, a palavra de Deus ela é tratada como uma palestra, como uma meditação, como algum tipo de amuleto que nos dá uma alta ajuda no momento em que estamos aflitos. Não, meus irmãos, a palavra de Deus, ela mesmo diz que ela é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz. A palavra do Senhor, irmão, ela é vida para aqueles que encontram ela. A palavra de Deus liberta, a palavra de Deus restaura, mas ela tem que ser colocada em prática. Muitas vezes as pessoas, aleluia, vão para a igreja e dizem assim, muitas vezes em algumas denominações, congressos, as pessoas dizem: vamos fazer um grande evento na igreja, vamos trazer o pregador, vamos trazer o cantor, louvado seja Deus. Se faz algo lindo, se gasta um rio de dinheiro, louvado seja Deus. Mas muitas vezes, meus irmãos, as pessoas não se lembram nem mesmo qual foi o tema do congresso, nem mesmo quais foram as mensagens pregadas e o que elas estavam ensinando. Porque não adianta nada ouvir uma palavra linda e maravilhosa e dizer depois do culto: nossa, que palavra tremenda, mas no dia seguinte eu não colocar em prática o que foi me ensinado. Jesus, quando fala dos ouvintes da palavra, ele compara a palavra com a semente e o nosso coração com a terra. A Bíblia nos diz, irmão, que o semeador saiu a semear a semente, que é a palavra. A semente caiu, um pouco caiu na beira do caminho e não produziu, porque as árvores da rapina comeram a semente. Louvado seja Deus. Outras caíram sobre pedras,
começaram a crescer, mas porque não tiveram raiz, morreram. Outras caíram no meio dos espinhos, começaram a crescer, aleluia, mas foi sufocada pelo espinho. E a última parte caiu na terra boa. Essa cresceu e deu fruto 100 por 1. Louvado seja Deus. E é assim também dentro da igreja, é assim também no meio do povo de Deus. As pessoas, meus irmãos, ouvem a palavra, as pessoas glorificam na hora da palavra, dizem aleluia, falam até línguas estranhas, mas a palavra fica só dentro do ambiente de culto. A palavra não sai para a vida da pessoa, ela não é colocada em prática, ela não é lembrada, ela não é vivida, louvado seja Deus. Falamos de perdão nas nossas ministrações, mas aonde está o perdão que as pessoas não perdoam? Falamos do amor ao próximo, mas aonde está o amor ao próximo no mundo em que vivemos? Falamos, aleluia, de tantas e tantas coisas lindas e maravilhosas, e às vezes nos preocupamos tanto, meus irmãos, em ter um conhecimento amplo da palavra, para trazer um conhecimento maior para a igreja, uma interpretação mais genuína daquilo que Deus tem revelado para o seu povo, porque a palavra de Deus nos diz que sem profecia a igreja se corrompe, e a profecia é a palavra de Deus, a profecia é aquilo que Deus nos deixou, mas muitas vezes, aleluia, ministramos a palavra, e a palavra não está produzindo fruto, não está produzindo a salvação, não está produzindo, aleluia, aquilo pelo qual ela foi designada. Por quê? Porque as pessoas são ouvintes esquecidos. São pessoas que se esquecem daquilo que foi ministrado. Mas, executor da obra, ele está falando, entretanto, aquele que atenta para a lei perfeita. Aquele que é ouvinte, aquele que entende a liberdade que a palavra nos dá, aquele que entende o que Jesus Cristo veio fazer neste mundo, aquele que compreende o verdadeiro amor de Jesus Cristo, aquele que entende, aleluia, que abandonar o mundo, abandonar o pecado, abandonar o erro, agrada a Deus, aleluia. E nesta liberdade, neste conhecimento desta palavra, persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Veja, meus irmãos, o que ele está falando aqui no versículo 25. Ele está dizendo que aquele que luta, aquele que busca, aquele que tenta de todas as formas aprender, conhecer, viver a liberdade que Jesus nos dá, não ser aqueles que vão por ventos de doutrina, aqueles que são iludidos por palavras de pessoas que não têm conhecimento da verdade, palavras, aleluia, que estão sendo pregadas na igreja, mas na verdade, na maioria das vezes, as pessoas pregam de si mesmo, não pregam o que está escrito na palavra, não estudam o que está escrito na palavra, mas falam de coisas que estão no coração. E isto, meus irmãos, afasta ainda mais as pessoas do plano de Deus. Mas aqueles que buscam o conhecimento da palavra, aqueles que se esforçam, aqueles que se dedicam, aqueles que realmente querem ensinar a palavra, estes serão bem-aventurados no que fizer. Aleluia. No versículo 26 ele diz: se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã. O que estamos vivendo hoje é isso, meus irmãos. Um tempo de religiosidade, mas não de conversão. Um tempo, aleluia, de convencimento, mas não de mudança de vida. A palavra de Deus, ela está sendo desprezada. A palavra de Deus está sendo deixada de lado e as pessoas passam a fazer aquilo que os seus corações determinam. Falam o que vem na boca, falam aquilo que acha que deve falar. Eu vejo muitas pessoas dizendo: Deus falou comigo, Deus me mostrou isso, Deus me falou aquilo, meus irmãos. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, oh meu Deus, como é difícil, meus irmãos, alcançar dons. Como é difícil, aleluia, adquirir as dádivas do Senhor. Não é assim de qualquer maneira. Vemos pessoas
que um dia está falando mal, criticando, difamando, usando a boca para denegrir a imagem, usando a boca para mentir, usando a boca, aleluia, para maldizer as pessoas. E no outro dia está dizendo com a mesma boca que Deus está abençoando. Isso não é religião, meus irmãos, isso é engano. Olha o que o apóstolo está dizendo. Se alguém cuida ser religioso e não refreia sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã. Que religião é essa, meus irmãos? Que religião é essa que deixa, aleluia, o tesouro, que deixa, aleluia, de lado a verdade da palavra, que não é praticante daquilo que se estuda, daquilo que se prega? Quantos pregadores que pregam, mas não vivem o que pregam, que ensinam, mas não fazem aquilo que eles ensinam, que tentam passar para as pessoas um amor tão lindo, maravilhoso, mas que não tem isso, na verdade, no seu coração. Essa religião é vã. Essa religião não agrada a Deus. A religião que agrada a Deus é esta. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta. Que você visita os órfãos, aleluia, e as viúvas nas suas aflições, e guarda-se isento da corrupção do mundo. Olha, irmão, quem pratica a palavra, ele ajuda aqueles que precisam, ele ajuda o órfão, o desamparado, ele ajuda as pessoas que precisam, ele socorre aqueles que necessitam, ele vai atrás dos aflitos, ele corre atrás daqueles que estão caídos na sarjeta, do mendigo, da prostituta, do homossexual, daquele que está, aleluia, sendo vencido pelo mundo, aleluia. O que pratica a palavra, ele coloca em prática a palavra, ele não é só um participante da palavra, mas ele é um que vive a palavra, louvado seja Deus. E mais ainda, ele guarda-se isento da corrupção do mundo. Ou seja, meus irmãos, falou que é coisa do mundo, ele está longe, porque a palavra revela para ele a verdade. A palavra mostra para ele o caminho. A palavra mostra para ele que aquilo não agrada a Deus. Portanto, meus irmãos, louvado seja Deus. Nós precisamos não ser mais, nós não podemos ser ouvinte esquecido, mas executor da obra. Louvado seja Deus. Guarde esta palavra no seu coração. Eu quero estar orando por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai, desperta o teu povo, Senhor. Desperta o teu povo para buscar o conhecimento da sua palavra. Não teologicamente. Não, aleluia, se aprofundar em livros, em história. Não, mas a genuidade da sua palavra. A verdadeira fonte daquilo que está revelado na sua palavra. A verdadeira literatura espiritual que nos ensina a amar, que nos ensina a perdoar, que nos ensina, aleluia, a viver um evangelho, a viver uma vida totalmente transformada pela sua palavra. Não um evangelho cheio de teologia, cheio de conhecimento humano, cheio de interpretação humana. Não, Senhor, nós não queremos isso. Nós queremos, meu Pai, um conhecimento cheio do Teu Espírito Santo, que nos revela na inteireza daquilo que é a Sua vontade para a nossa vida, papai, que nos revela o amor perfeito que o Senhor teve para conosco, que nos ensina, meu Deus, a perdoar o nosso próximo, que nos ensina a amar até mesmo aqueles que nos odeiam, que nos ensina, meu Deus querido, a ajudar a todos aqueles que precisam de nós. E acima de tudo, amar o Senhor sobre todas as coisas, não permitir que o mundo faça parte da nossa vida. Deus, que o Senhor visite cada um dos teus filhos, que o Senhor visite cada um das tuas filhas, Pai, e desperta eles, meu Deus, para viver a verdade da sua palavra. Assim, meu Deus, eu oro, e assim, meu Deus, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Celso Medeiros, pastor da Igreja Missionária Cristo para as Nações, Ministério Viver pela Fé, da cidade de Flórida, no Paraná. Você que recebeu esta mensagem,
Me ajude a divulgar o Evangelho de Cristo. Me ajude a anunciar a palavra do Senhor. Repasse esta palavra para as pessoas que você ama. Aleluia. E não esqueça, diga sempre um amém quando terminar de ouvir, para que eu continue te enviando. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, e até amanhã, se Deus assim nos permitir.